você tem um negócio, seja físico, seja no digital, mas você tem dificuldade de vender, de fazer venda, atrair novos clientes, então fica até o final nesse podcast, porque a gente vai trazer um conteúdo incrível para você. Eu sou a Bianca Becker, eu sou mentora e consultora na área de marketing digital. Esse é meu 5º episódio do Destrave Podcast. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema vai ser como vender no digital. Então já prepara papel, caneta e assiste até o final, porque a minha convidada hoje ela vai entregar ouro. A minha convidada é a Catiúcia. Cati, seja bem-vinda ao Destrave Podcast. Muito obrigada. Mais uma vez, né? Eu acho que é o nosso 4º episódio, né? Nossa, 4º é verdade. podcast juntos já. Uhum. Ai, desde sempre, a Cati sempre comigo, nos podcasts do Sebrae, os eventos ali do Sebrae, porque a Cati é uma especialista, gente, em vendas, em marketing. Mas olha só, eu vou apresentar a Catiúcia para vocês. A Catiúcia, galera, é especialista em vendas e marketing. Há mais de 10 anos, ela ajuda pequenos e médios empresários a se posicionarem e venderem mais no digital, através de práticas e comunicação que gera resultado. Hoje, ela está à frente da agência Lio, onde lidera uma estrutura completa de marketing voltada para posicionamento, autoridade e crescimento de empresas no digital. Seja bem-vinda, Cati. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo, né, dividindo uma mesa com você e trazendo um pouco também, né, da minha expertise, de tudo que eu venho trabalhando nos últimos anos. O bacana do nosso trabalho, né, de trabalhar com marketing, trabalhar com vendas, é realmente isso. Você está ensinando e você está aprendendo ao mesmo tempo, né? É uma via de mão dupla. Então, toda vez que eu vou trabalhar com um cliente novo, eu estou aprendendo sobre o nicho daquele cliente, eu estou aprendendo sobre o negócio dele. E também a gente está aprendendo sobre pessoas o tempo todo, né? Sim. E tudo vira aprendizado e repertório, né, Cati? Tudo, e são coisas que às vezes a gente não tem noção que a gente vai usar lá na frente e a gente acaba sempre utilizando. Hoje eu tive uma experiência até, eu tô procurando um local, né, uma empresa para fazer plotagem atrás do carro, assim, sabe? Aham. E aí, a hora que eu comecei a falar com o vendedor muito simpático, né? Eu já entrei por uma indicação, ele começou a me passar várias especialidades ali, né? Várias especificações técnicas do vinil. E eu já atendi uma empresa da área de comunicação durante quase 2 anos. Olha então, eu só. já conheci o produto, já conheci o nicho, já sabia o que eu queria. Então, nenhum conteúdo que a gente aprende, ele é descartado, né? Jamais, jamais. Inclusive, eu gosto de falar bastante isso para a galera que me acompanha, para as minhas mentoradas, que a gente nunca vai estar perdendo. Sempre que a gente tentar algo novo e não sair como a gente espera, a gente está ganhando aprendizado. Uhum. A gente está entendendo o mercado e o negócio não deu certo? Aprimora, muda alguma coisa, aperta algum parafuso e continua. Sim, e é esse errando, né? Às vezes você vai errar em alguma coisa, acha que aquilo não tá dando certo, faz um ajuste, vai funcionar, né? Diferente. Até tem exemplos de grandes empresários que fracassaram durante anos consecutivos em diferentes negócios. Sim. Trocaram ali quando tava quase desistindo, né? Às vezes você vai desistir em um dia que faltava um para você fazer sucesso naquele momento, né? Que você devia estar. Sim. E, Cati, o digital hoje é uma potência, a galera precisa aproveitar essa estratégia a favor do seu negócio, seja quem tem um pequeno negócio, que já é empresário, que já é empreendedor, e também a galera que quer desbravar esse mundo do digital, como, por exemplo, o público que está no TikTok, essas pessoas que estão nos assistindo aqui agora. E vendas, a gente precisa vender. Toda pessoa que quer empreender, que quer trabalhar para si mesmo, precisa aprender a vender. Sem dúvida. E aí, eu vou pedir para você, para a gente entrar no nosso tema já, que é vendas no digital,
o que separa uma pessoa que consegue vender com consistência, que tem ali uma receita previsível, das pessoas que só tentam e não conseguem vender, não conseguem de fato gerar resultado, gerar receita com vendas a partir do digital? Até quando a gente estava conversando sobre o podcast, uma das coisas que talvez poucas pessoas, só quem já foi meu cliente mesmo que sabe, eu comecei a estudar marketing justamente por causa da minha empresa. Eu tinha uma loja de suplementos. A loja de suplementos era dentro de uma academia, a academia era na região central, tinha que subir uma escada, não era porta para rua, então tinha que subir uma escada, era só quem treinava naquela academia que ia até lá. Até visitas de novos alunos era muito difícil de chegar pessoas novas. Uhum. E aí, primeiro mês, segundo mês, tentando vender só para o público daquela academia, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí tinha o Marketplace, né? Isso lá em 2015. Falei, bom, vou começar a estudar Mercado Livre, ver como que vende pelo Mercado Livre. Uhum. E comecei, e criei um Instagram, isso em 2015. Eu lembro que até para contratar designer era muito caro. Contratar um especialista em marketing. Não tinha tantas ofertas de cursos, né? Hoje em dia, gente, com o YouTube, vocês conseguem ter acesso a tudo. Sim. Então, é realmente ter boa vontade e fazer aquilo dar certo, traçar um plano. Eu acho que a maior divisor de águas para uma pessoa que tem resultados e não tem, tanto no offline quanto no online, é ter constância. É a pessoa, de fato, criar uma estratégia e segui-la. Porque qual que é o problema? As pessoas só vão pro digital quando a água tá batendo na bunda. Então, quando ela já tá ali com faturamento no negativo por muitos meses na empresa, aí ela fala, vou tentar esse tal desse digital, normalmente porque viu algum amigo dar certo, mas quando a gente vê o palco do outro, a gente vê o resultado do outro, a gente não sabe há quanto tempo aquela pessoa tá tentando. Há quanto tempo ela tá fazendo conteúdo que às vezes não tem uma visualização, aquele conteúdo que para muitas pessoas tá inclusive flopado ali, não tá tendo resultado. E foi esse o caminho que eu segui, né? Então, hoje, o que eu ensino realmente para os meus clientes, o que eu aplico com os clientes da agência, em consultoria também, é essa forma. Foi uma fórmula que para mim deu certo. Então, você vai estruturar o teu negócio, fazer realmente uma análise, um diagnóstico de como está. Você já tem perfil do Instagram? Não tem? Como está esse perfil? Ele está estruturado? Eu sempre comparo o nosso perfil a uma casa. O teu lar dentro da internet é o teu perfil do Instagram. Se ele não está organizado, como que você vai receber visita? Quando a tua casa tá bagunçada, você recebe visita? Não recebe. Você vai querer preparar um bolinho, passar um café, a casa tá toda organizada. E é a mesma coisa dentro da internet. Então, você precisa que essa casa ela esteja arrumada. Mas é isso que as pessoas não fazem. Elas querem pular etapas. Sim. Ela é o quer imediatismo, né? É o imediatismo, principalmente em tempos de rede social, que é tudo muito instantâneo, todo mundo está competindo, né, por atenção, e é o imediatismo, mas existem as etapas, existem as fases. E tem outra coisa, Kátia, até falei nos stories antes de vir aqui para o estúdio, que o erro de muitas pessoas, muitos empreendedores, empresários, a galera que quer vender online, é achar que esse é um processo receptivo, né? Que as pessoas elas vão vir de forma natural, vão te procurar, vão achar e vão comprar. Eu falo que isso é o marketing de esperança. Você fica só olhando para o marketing de esperança, você coloca o link do teu produto, dos seus serviços na sua bio e você fica lá, sentadinho, esperando a galera aparecer. Isso é marketing de esperança. E isso não vai dar certo. Porque a gente precisa mostrar, a gente precisa falar, se comunicar, despertar o desejo de compra nas pessoas. E para isso precisamos ter estratégias estruturadas, né, Kati? Que nos tragam essa visibilidade. E aí existem várias estratégias, né, Kati? Vamos começar pelo começo, então? Sim. Quais são as possibilidades que a galera pode começar a vender? Como estruturar um processo de venda? Então, a gente tem várias formas, realmente, de vender, mas a gente tem dois caminhos, assim, que são os mais recorrentes. Um é pela dor e outro é pelo desejo, né? Então, tem produtos que a gente vai bater na dor. Só que sempre que você bater na dor, talvez você acabe afastando aquele cliente
e aquele cliente ele não esteja tão preparado para se aproximar de você. Você batendo no desejo, muitas vezes acaba sendo um pouco mais fácil, através do conteúdo, de você atingir esse cliente. Mas o que importa é você, de fato, criar um funil de conteúdo, né? A gente falando de redes sociais, a gente precisa que a tua comunicação, ela leve o teu cliente a se aproximar de você. O que as pessoas hoje não fazem, elas acabam fazendo uma panfletagem online. Ainda, né, mesmo a gente já estando em 2026, as pessoas acham que o digital é algo opcional. O digital não é algo mais opcional. Não. Então, ou você está no digital, ou você está fora do mercado. É como, né, quem mais é visto, mais vai ser lembrado, e essa pessoa ela vai ter mais vendas sucessivamente. Sim. Não tem muito o que falar contrário a isso. Quando você desenha uma linha de conteúdo, o objetivo é que o teu conteúdo, ele venda enquanto você está dormindo. Então, o conteúdo ele vai trabalhar por você. Imagina que o conteúdo é um funcionário seu. Se ele está bem desenhado, esse conteúdo ele vai ser entregue para esse cliente. E o que as pessoas às vezes acabam falhando é que ela não se coloca no lugar do cliente. Ela produz um conteúdo, mas não pensa em quem vai estar visualizando aquele conteúdo. Aquilo está agregando para a pessoa? Ou não, eu só tô vendendo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num canal de TV. O canal de TV, ele só tem propagandas como um Polishop, um Mil e Uma Noites, ou não? Ele também tem os conteúdos de entretenimento, ele tem os conteúdos como uma novela que prende a atenção. Uhum. Então, as pessoas, elas acabam não dividindo os conteúdos, ela não informa, ela não é, de fato, impactante para aquela pessoa, ela olha a pessoa, o número, a audiência, e não pensa em ser interessante, ela só é interesseira. Eu quero essa pessoa aqui, eu quero que ela curta, eu quero que ela interaja comigo, mas não é uma via de mão dupla, né? Eu, quando pego alguns clientes de consultoria, mas como que você interage com o teu público? Não, eu não interajo. Como assim não interage? Mas você quer que ele curta, que ele te mande direct, que ele converse com você, que ele responda a caixinha de pergunta, mas você não dá nenhuma curtida pra ele. Você não tem... Não segue de volta. Não segue de volta, acho que é a Xuxa. Não, assim, a pessoa, de fato, ela se acha tão importante que ela não vê aquela outra pessoa que tá ali como ou igual, ou alguém que realmente tem que criar uma conexão com ela. Gente, a venda, ela não acontece por osmose. Não. A gente precisa ter uma conexão. Então, você precisa que aquela pessoa, ela de fato, você quebre aquele padrão, né? Hoje, dentro da internet, a gente já tem um padrão de pensar que as pessoas estão sempre tentando tirar proveito de nós. Então, até alguns anos atrás, até comprar online era extremamente inseguro para muitas pessoas, né? Você comprar algo online. Tem um dos meus filmes, assim, que é um dos meus preferidos, que é O Estagiário. Não sei se você já assistiu. Já. E ele traz muito essa lógica, assim, que as pessoas, elas têm esse inconsciente coletivo de que algo de errado pode acontecer ali. Uhum. Que a pessoa pode se aproveitar dela. Uhum. Então, o mais importante é você mostrar que você é uma pessoa como ela. Então, você não é uma logomarca que tá ali na internet. A pessoa, ela vai se conectar com pessoas. Isso. Eu sempre falo isso. Até para as minhas alunas que... às vezes tem um receio de aparecer, de gravar vídeo, de mostrar quem elas são, né, por trás da marca, por trás da empresa. Pessoas querem se relacionar com pessoas. Ela não vai se conectar com a sua logo, ela não vai se conectar com uma inteligência artificial, não passa credibilidade. Não passa, e o nosso cérebro, ele já percebe, né? Hoje a gente tá aí com a evolução das IAs e que conseguem fazer vídeos, lives ao vivo com o IA. Quanto mais autêntico você conseguir se manter, mais você vai captar a tua audiência, mais você vai converter. Porque a pessoa, ela quer ter esse atendimento e diferente mesmo, assim, autêntico, único. E aquela pessoa, ela quer ser ouvida. Sim. As pessoas hoje, elas estão com tanta necessidade, né? Até as próprias lives mesmo. Hoje é uma necessidade das pessoas conversarem. As pessoas não sabem mais fazer isso. Uhum. Então, a pessoa, por exemplo, aplicativo de relacionamento. As pessoas vão para um aplicativo de relacionamento, ela não sabe começar uma conversa, ela não sabe quebrar o gelo.
quiçá sair daquele aplicativo e ir para um encontro ao vivo, não consegue. Então, hoje as pessoas acabam utilizando esses recursos para ter esse contato. Por isso que agora, né, o pós-pandemia tá tão forte eventos presenciais também. Que as pessoas querem ter essa conexão, querem ter esse relacionamento, querem voltar, né, até as coisas mais nostálgicas. Eu vi ontem um artigo falando sobre o quanto tá voltando o iPod. Das pessoas gostarem de ter a experiência. Olha, escutar música se tornou uma experiência. Nossa. Que quando você tá com o celular escutando música, você conectou aqui no teu fone, vai ter um monte de notificação, vai ter um monte de coisa. Você acaba sempre scrollando. Quando você pegava o teu MP3 na adolescência, né? Agora revelando a idade aqui. Colocava teu fone, quem nunca, né? Colocava o fone e deitava na cama. É aquela experiência de você ficar sentindo a música e nada vai te atrapalhar. Sim. É você no teu universo com a música. Porque as pessoas querem ter experiências imersivas. É porque isso é muito difícil, né? Hoje, fazermos isso. Ao invés de colocar o fone, deitar na cama e ter um momento relaxante, a gente faz o quê? Vamos pro celular, vamos ver o feed, ver story, vamos ver o que tá acontecendo. É que hoje tudo leva a ser produtivo, né? É Então, verdade. assim, você vai lavar uma louça? Não, eu preciso escutar um podcast. Não, vou fazer tal coisa. Você sempre tá fazendo 2 ou 3 atividades em consecutivo ali. Sim. Nunca tá com uma só. Você tá lavando a alta louça? performance, eu preciso ser alta performance. Eu preciso ser muito produtiva, eu preciso performar em tudo que eu for fazer, não é só no meu trabalho. Sim. Então, hoje as pessoas, né, elas acabaram se perdendo muito. Eu não vou ler um livro porque eu gosto do livro. Não, eu vou ler um livro porque fulana postou nas redes sociais que ela lê 10 livros por ano. Então, eu tenho que ler 10 livros, no mínimo, igual a fulana. Mas a fulana é a fulana. As pessoas se perdem nessa personalidade mesmo, né? Uhum, exatamente. E a venda, a gente precisa olhar para o processo de venda de uma forma estratégica, né, Kati? Porque senão não vai acontecer. A gente não vai conseguir, de fato, oferecer o nosso produto. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser intencional. Mas, claro, não intencional no sentido de vou enganar essa pessoa. Até você falou sobre as pessoas terem terem receio, né, de comprar pelo digital. Claro, hoje tá muito menor do que como era lá em 2015, mas ainda existe, porque, querendo ou não, tem muito golpe, né? As pessoas, eu já vi... esses golpistas, eles têm estruturas montadas com várias pessoas trabalhando para dar golpe nas pessoas. Eu vi uma essa semana da Shopee que eu fiquei chocada. Chega uma encomenda na tua casa, é uma encomenda que você não pediu, só que tá um endereço estranho. E aí, não tem um QR Code quando chega encomenda de Marketplace? Para que você bipe esse QR Code e ali ele escaneia os teus dados. Ele consegue clonar teu celular. Então, eu fiquei chocada, assim, porque é algo muito surreal, né? O quanto as pessoas conseguem ter acesso. Eles inovam, né? Daí, eu nunca pensei isso, em cortar a embalagem, quando você vai descartar, né? Compra muita coisa pela internet, em cortar a embalagem para que eles não tenham acesso aos seus dados. Daí eu falei, gente, igual antigamente, sempre... Lembra quando cortava cartão para jogar fora? Agora vai ter que ser assim, porque eles vão sempre inovando. É que, assim, a pessoa, ela vai pro lado oculto da força ali... Não é porque ela é burra, pelo contrário. Porque essa pessoa, ela é muito inteligente. Então, a gente tem que ser mais esperto do que eles, né? Sim. E, Kati, falando de estratégia nas redes sociais, estratégia de venda, o que eu vejo muito a galera se batendo é assim, tá fazendo ali conteúdo, produzindo conteúdo, grava vídeo, faz lançamento muitas vezes, mas no momento de converter a pessoa, de convencer ela a comprar, enfim, as pessoas falham aí, nesse momento de conversão. Você tem alguma dica, alguma estratégia, quando essa pessoa chega, o lead chegou, o possível comprador chegou. Qual é o caminho que essa pessoa
que o empreendedor ou o time de vendas, né, no caso de negócios já estruturados, eles precisam seguir para de fato conseguir converter esse lead em cliente? Como você falou, o processo de venda ele precisa estar estruturado. Então, não adianta você querer só o fechamento da venda se você não teve todo o começo, você não teve uma abordagem correta daquela pessoa, você não criou relacionamento, você não fez perguntas abertas. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, no meu primeiro emprego, eu fiz um curso que se chama Friedman. Hoje eu nem sei se tem venda nesse curso, mas se chamava Friedman Vendas e Varejo. E ele usa um termo, foi um dos primeiros cursos de venda, assim, a serem comercializados. Grandes estruturas de lojas de varejo utilizavam essa metodologia. E eu vejo que hoje eu leio muito livro de venda, replica muito a mesma metodologia. Mas ele usa um termo que é a hora do show. A hora que a pessoa entrou, no caso ele usa muito PDV, né, a loja física. Então a hora que a pessoa entrou na tua loja física é a tua hora do show. Sim. Você vai brilhar. Então, você vai chegar para aquele cliente, você vai abrir um sorriso para ele, você vai conversar com aquele cliente, vai fazer aquele cliente não ser o vendedor chatão, sabe? Que fica seguindo a pessoa, parece um cachorro atrás da pessoa. Não. Sim. Deixa a pessoa à vontade, ela vai olhar, mas esteja ali, esteja atento para aquela pessoa, para as demandas que ela vai trazer. Vou te dar um exemplo. Eu queria muito comprar uma camisa branca. Eu tenho uma camisa branca, mas eu queria comprar uma camisa branca nova para vir aqui hoje. E aí, entrei em contato ontem com várias lojas. Eu entrei em contato, era assim, 4 e pouco da tarde. Ontem, 4 e pouco da tarde. Ninguém me respondeu ontem. Mas as lojas estavam abertas, porque na bio do Instagram das lojas, tava dizendo que funcionava até as 8 horas da noite. Ninguém me respondeu. Acordei de manhã hoje e falei, vou resolver o problema que eu tenho, a demanda da minha camiseta. Fui atrás da camisa, provei 2 camisas, não, vou levar essa aqui. Acabou que eu encontrei uma camisa que eu procurava há bastante tempo, uma de zebra que eu queria, trouxe até um item a mais. Fui numa loja, não tive atendimento de um vendedor, eu fui, peguei a roupa, provei, gostei e pronto. Aí, 11 horas da manhã, a pessoa me respondeu das lojas que eu entrei em contato. Eu entrei em contato com 4 lojas. 11 horas da manhã. Então, imagina, eu mandei mensagem às 4, a pessoa foi responder no outro dia às 11. Aí ela quer me falar que é crise de mercado? Não é, que a pessoa ela não dá atenção, ela faz o digital quando dá. E não tem como você ter resultado em algo que você faz quando dá. Você tem que... Começou o atendimento, que é algo que eu brigo muito, assim, na agência a gente faz bastante atendimento de tráfego pago para clientes. E eu tenho acesso em quantas pessoas clicaram no link do WhatsApp. E daí a pessoa vem e me questiona da conversão. Daí eu falei, tá bom, então abre o script da tua conversa que eu quero ver como que tá sendo a tua condução. E aí, quando vai abrir o script da conversa, é a mesma coisa sempre. É um delay de 3 horas de mensagem, 4 horas, 5 horas para responder uma cliente. Se eu tenho uma dor, eu preciso comprar um produto, eu quero comprar o produto e eu tô te respondendo agora, eu quero a resposta agora. Se eu, cliente, demorar para te responder, tá tudo bem. Mas você, vendedor, você não pode demorar para me responder. o timing é muito importante. É muito importante, porque a pessoa, naquele momento, ela tá propícia. O cérebro dela tá prestando atenção. Primeiro que, quando a gente fala de canais de atendimento, seja no direct do Instagram, seja no WhatsApp, quantas coisas a gente tá competindo com uma vida. Um smartphone, hoje, ele carrega o teu cartão do banco, ele carrega as tuas redes sociais, ele carrega, quem tem filhos, né? Aplicativos da escola do teu filho. Gente, você não... Sabe, assim, é muita gente disputando a atenção Sim. daquele cliente. Então, você não pode perder a atenção desse cliente. E é uma briga, assim, que a gente sempre tem com os nossos clientes. Quem tem loja física... Ah, mas eu não posso deixar de dar atenção para minha loja física para dar atenção do online. O online é mais uma loja física. Você tem que imaginar que você tem 2 lojas. Porque muitas vezes o teu digital, ele pode ter o mesmo ou maior resultado do que tá tendo a tua loja física. Só que com um custo muito menor. Então, por mais que a pessoa tenha, né, um gestor de tráfego, uma agência de marketing, os custos são muito menores do que o custo de uma loja física. Sim. E as pessoas não veem dessa forma e querem resultado. Ela só quer o bônus. O que acontece, Kati, é que a galera precisa ver o digital como um pilar da empresa que precisa estar estruturado. Porque como a gente já falou aqui, digital não é opcional. Se você não tá no digital, você tá fora. Você não vai conseguir captar clientes, você não vai conseguir prosperar, né? Porque o digital
É muito importante. É importante que as pessoas pensem como uma cesta de ovos. Você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Você precisa ter canais de aquisições diferentes. Então, você atuar em várias frentes. Você vai ter uma loja física, né? Quem tem hoje loja física ou ponto comercial, o teu negócio ali, o teu ponto físico, ele precisa estar estruturado, precisa estar a loja extremamente organizada, as peças precificadas, né? Respeitar o branding da tua marca, então tem etiqueta da tua marca, tudo vai comunicar. E é isso que as pessoas esquecem, né, Bi? Elas não entendem que tudo comunica até quando não está comunicando. Então, às vezes você vai em uma loja, você pega a peça, a pessoa não se deu ao trabalho de trocar a peça que ela comprou do fornecedor, né? Aquela etiqueta grandona, colocar uma etiqueta dela, colocar as condições de garantia e de troca dela. Ela não tem uma fachada decente na loja ainda. Se você, né, naquele dia não compra algo ali na loja da pessoa, ela não te entrega um flyer, ela não pega o teu contato, porque hoje é comprovado, existem estudos que falam sobre isso. A gente precisa de 32 pontos de contato com uma marca para que a gente crie confiabilidade naquela marca. Então, tudo vai falar. É o teu perfil, é a tua foto do perfil, é como você faz os seus conteúdos, é a forma como você se comunica com o teu público nas tuas redes sociais, é a forma como você atende aquela pessoa na loja, ou às vezes, né, agora tá bem alto, eventos de networking, onde as pessoas levam, né, se eu tenho produto físico, eu posso estar levando o meu produto e expor naquele dia, para as pessoas conhecerem mais sobre o meu produto. Aquilo ali também é mais um canal de aquisição. Então, quais são os canais de aquisição hoje, quando a pessoa fala, minha loja não tá vendendo? Não vai vir, novamente, né? Venda, ela não vem por osmose. Então, você precisa também atuar em vários locais. E venda é energia, né? Para mim, eu sempre falo para os clientes assim, venda é bênção. Você tem comprado de outros vendedores? Ou você só espera que comprem de você? Porque você tem abençoado a vida de outras pessoas, e hoje no meu relacionamento a gente tem muito isso, né? Esses dias eu até postei nos stories falando sobre isso. Entrei no carro, tinha um monte de coisa, o Iago tinha comprado desses moços que passam vendendo em sinais, tinha paçoca, bala, um monte de coisa. Ele vira, porque ele sabe meu posicionamento quanto a isso, né? Dele, olha só, abençoei a vida de um monte de pessoas. Então é isso, você precisa, a energia, quando a gente fala que venda é energia, é desde o começo do atendimento até o final. Sim. É você falar sorrindo, é você falar feliz com o teu cliente. É você, de fato, colocar energia nisso. Você colocar um pouco de você, porque a venda é como se fosse um bumerangue. Ele leva um pouco de energia sua, mas ele te manda a energia dele de volta. Então, quanto mais você tá emanando energia, comprando das outras pessoas, isso vai retornar para você. É bênção, é prosperidade. Então, às vezes você tem a oportunidade em diversos locais, seja de uma amiga, né? Eu vejo muitas pessoas... Eu nunca tive esse problema, porque eu vendi muito já para as minhas amigas. Tenho, assim, amigas que compraram em todas as minhas empresas, sempre compraram comigo, mas eu vejo as pessoas reclamando. Ai, os meus amigos não compram de mim, os meus familiares não compram de mim. Mas você atende essa pessoa como qualquer outro cliente? Ou não, né? Porque da tua família você vai, sei lá, vamos supor que você tem uma loja de roupa. Você leva a roupa de qualquer jeito, nem faz uma boa experiência. A hora que ele abrir a roupa ali, tá a roupa, né, toda largada, às vezes levando uma sacola de mercado, né? Ai, não vou gastar. Porque tem gente que é assim, que é escassa. E é isso que ela vai colher. Então tem que pensar também em como que essa pessoa ela tá se comportando. Porque o universo ele vai te trazer de volta a forma como você se comporta. É aquilo, medo atrai medo. Prosperidade atrai prosperidade. Se você tá se doando ali na venda, você vai atrair a outra pessoa do outro lado se doando também. É muito recíproco. O que você transmite, você atrai. Sim, e é muito você ser interessante antes de interesseiro. Sim. Porque qual é o problema hoje? As pessoas, elas não sabem se comportar quando uma venda começa só com uma sondagem. As pessoas não conseguem entender que talvez hoje aquela pessoa que te mandou um direct, ou é o que pode acontecer com você. Vou dar um exemplo, né? Teu ticket é um ticket um pouco mais alto, a pessoa ela pode te mandar hoje um direct, começou a te seguir porque alguém te marcou. Entrou no teu perfil, curtiu um stories, daqui umas 2, 3 semanas, 1, 2 meses, ela começa a te responder. Nesse momento, você não tá com o carrinho da mentoria aberto. Sim.
ela sabe, né? A gente já tem esse pensamento que a mentoria ela tem um valor agregado maior. Mas ela vai te mandar perguntando como é essa mentoria. A tua venda começou ali. Sim. Não quando o teu carrinho estiver aberto. Porque a forma como você se comportar ali, naquele direct, com o tempo que você responder, com a forma como você é com aquela pessoa, ali começou a tua venda. E é a hora do show. Como que você vai se comportar nesse show? Como que você vai estar atendendo essa pessoa? E existem vendas que demoram, tem tempo de maturação, né? Com Hoje, certeza. na agência, a gente atende uma loja específica de lingeries, que a gente tem o maior tempo de maturação que eu já trabalhei. Até então, o nosso tempo maior de maturação era 18 meses em clientes. O tempo da Yang, a maturação, ela fica em torno de 1 ano a 2 anos. É um sutiã de valor agregado, então é uma peça de sutiã que fica ali numa média de R$250. Então, tem um ticket maior. É uma peça personalizada. Então, é um sutiã que na taça é um tamanho, nas costas é outro. É todo diferente. O atendimento, o produto, né? A hora do show, as meninas fazem no provador. Então, quando você vai na loja, é tudo muito diferente. Só que não é todo mundo que sai de casa para comprar um sutiã de R$250. Sim. Só que você gerou um desejo, porque a venda já começou ali. Hoje ela não passou o cartão, mas a venda já começou ali. Agora é só contar quanto tempo vai demorar para ela voltar. E tudo isso tá acontecendo dentro do quê? De um funil, né? Vamos falar um pouquinho do funil de vendas, Kati? Quando a gente olha para um funil de vendas, a gente tem a boca do funil, que é a etapa de atração, que as pessoas vão chegar e vão conhecer você, então assim, Bianca, mentora e consultora de marketing digital, gostei do conteúdo dela, vou continuar acompanhando. Esse é o topo de funil. Aí os meus vídeos, os conteúdos que eu posto começam a aparecer para essas pessoas que se interessaram lá no começo, mas aí eu já tenho um funil, porque muitas podem ter chego, mas quem passa para a próxima etapa não é todo mundo, de fato vai afunilando. E então os meus conteúdos eu começo a me relacionar com essas pessoas e eu preciso o quê? Bater na dor delas, bater no desejo. É isso que vai gerar conexão. Quando a gente pensa no funil, a boca do funil ela é muito maior para entrar mais pessoas. Sim. Vai descer menos pessoas. A hora que a gente fala do meio do funil, ali no meio do funil, o tempo que essa pessoa ela vai ficar no meio do funil é grande. Sim. Mas tudo depende de como está a sua comunicação também. Porque, por exemplo, os teus vídeos, eles vão ter conteúdos que é de topo de funil. Que a pessoa, ela não tem um nível de consciência. Sim. Então, existem pessoas que elas estão muito conscientes do problema que ela tem. Exemplo, eu hoje com a camisa branca. Eu tinha um nível de consciência alto. Eu queria que aquilo fosse solucionado. Então, o meu nível de consciência já estava lá no final, no fundo. Eu já queria passar o cartão e resolver e próximo problema. Nada mais é o teu trabalho resolver problemas. Você recebe porque você soluciona problemas. O teu conteúdo dentro do teu funil, ele tem que estar claro que problema você soluciona. Então, eu tenho uma demanda e eu preciso que ela seja solucionada. Mas tem pessoas que elas ainda não têm o nível de consciência de que tem uma dor. Sim. Então, ela tá ali, né? Ela tá ali naquele limbo. Só que o que vai acontecer com ela? Ela vai ter a atração, pode se identificar com você por outras coisas, não pelo problema que você soluciona. Então, ela vai entrar no teu perfil. Gostou de você. Se identificou com algo que você tem, ela gostou de você, entrou ali. Com o tempo, ela pode começar a identificar. Qual é o objetivo do conteúdo? Aumentar o nível de consciência para que essa pessoa vá descendo o funil. Então, vão entrar 10 pessoas no topo, vão descer 5... vão chegar no final 3. O fundo do funil, que é onde a gente realmente tem a conversão, nem é só o mais importante. Na minha concepção de vendas, é o teu LTV. Então, é a linha do tempo que esse cliente vai passar com você. Porque é muito mais barato para quem trabalha com vendas, quem vende algo, vender mais vezes para o mesmo cliente do que vender mais vezes para novos clientes. Sim. Então, por isso que é tão importante, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente conversou na hora que a gente chegou aqui no estúdio. É você ter uma esteira de produtos. Porque é você vender mais vezes para aquele cliente. Então, hoje, como eu trabalho na agência, o meu foco principal
é na parte de Google. Porque o Google vai me trazer depois o tráfego no Meta, né? No Facebook, no Instagram. Depois vai me trazer captação. Depois vai me trazer estratégia. Depois vai me trazer gestão de rede social completa. E se essa pessoa ela precisar de um rebranding, vai me trazer identidade visual. E ali vira um fundo infinito que essa pessoa ela vai ficar comigo durante bastante tempo. E o mais importante para mim hoje, que é como funciona o meu ecossistema, a indicação. Então, o cliente que ele vende uma indicação assim, hoje ele é ouro para o empresário. E às vezes você não tá pensando na experiência que você tá deixando no cliente. Então, você tá tão afobado para trazer mais gente e é uma demanda que sempre aparece. A pessoa contrata uma gestão de tráfego quando a água já tá batendo na bunda, porque ela já não tá vendendo na loja dela, já não tá vendendo na empresa dela. Ela contrata um gestor de tráfego achando que vai salvar o mundo, a pátria, assim. Vai, em uma semana, hoje mesmo teve um exemplo. A gente começou a rodar o tráfego hoje de manhã. A menina mandou uma mensagem, mas ainda não entrou nenhum lead. Então, as pessoas, elas não têm mais essa capacidade de esperar, assim, de ter... Eu plantei e eu vou ter o resultado. Sim. Então, as pessoas não conseguem mais ter essa visão de curto, médio e longo prazo, né? E precisa o quê? Mudar a mentalidade. Digital é jogo de longo prazo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Não vai acontecer em 1 mês, em 3 meses. Olha, nós duas, hoje, nós temos já um posicionamento estruturado nas redes sociais. Mas você tá há mais de 10 anos, eu também, eu tô ali no Instagram produzindo muito conteúdo desde 2020, 6 anos. E aí a galera que tá chegando agora, eles querem já sair na frente, conseguindo muitos clientes. Não é assim. Ó, você que tá assistindo, é uma coisa de cada vez, é uma etapa de cada vez. Se você tá no começo, se preocupe em estruturar sua base, em arrumar a casa, como a Kati falou. Organiza teu perfil, garanta que os teus conteúdos estão batendo na dor e no desejo das pessoas. Coloca CTA nos conteúdos para a pessoa seguir, para a pessoa comentar, para a pessoa curtir. Não desperdiça esse início. E olha só, se você desistir antes do 1º ano de digital, você tá errado. Porque, no mínimo, 1 ano para de fato começar a fazer grana, né, Kati? Para começar a rodar. A não ser que a pessoa tenha um produto também muito bom, que também esse produto ele pode ter uma demanda já de mercado. Então, por exemplo, eu já trabalhei com muitos nichos, né? Um dos nichos que dava muito resultado, trazia muito lead, era um salão de festas infantil. Porque as pessoas têm essa demanda... Assim, eu tô planejando a festa pro ano que vem do meu filho agora. Então, eu quero encontrar um salão e é muito lead, é muita mensagem. Só que, normalmente, o que as pessoas não conseguem fazer? Elas terem um tempo de preparo. Então, beleza, eu vou entrar no digital. O que eu preciso? Eu preciso investir o meu tempo, mais importante do que recurso financeiro. Eu preciso investir o meu tempo durante, no mínimo, 6 meses. E não ficar olhando quanto tá dando de resultado, o quanto tá, né, de seguidores, o quanto que tá crescendo. É importante olhar métricas? É importante olhar métricas. Mas você fazer aquele 1% todo dia, que é muito blasé, assim, de falar, mas é 1% todo dia. No final do ano, você vai ter evoluído quantos por cento? Não adianta se acelerar 200 por hora e você não conseguir segurar isso. Então, as pessoas falam muito no digital, né? Principalmente hoje com o TikTok, você tem que produzir 5 vídeos por dia. Você tem que colocar stories, live, as pessoas fazem, assim, um emaranhado de conteúdo. Se a pessoa não consegue fazer 3 conteúdos por semana, bem feitos. Eu tenho um cliente que a gente tem resultados com ele, é um cliente do 3º setor, e a gente faz um post semanal no feed, bem estruturado, por semana. Mas não falha. Então, assim, toda quinta-feira você vai entrar no perfil desse cliente, toda quinta-feira vai ter uma produção no perfil dele. Constância é melhor. A constância vai ganhar. Stories é muito importante também. Então, às vezes a pessoa, ela se preocupa muito com o Stories, aí ela não produz nada pro feed. Ou ela se preocupa muito com o feed e não produz nada nos Stories. E eu gosto muito de falar, principalmente para quem tem loja física. É como se você passasse na loja física, na frente da porta da loja física, e a porta estivesse fechada.
Você entrar num perfil e não ter stories, é porta fechada da loja. Ué, não trabalhou hoje? Ah, bonito. Porque você sabe, principalmente, né, para as pessoas que a gente conhece, se a pessoa não produziu stories naquele dia, é porque a pessoa tá no meio do furacão. Ela não se arrumou de manhã, ela tá trabalhando de casa, né? Nós trabalhamos home office, então a gente sabe como que é. Se você não tem um planejamento do teu dia, para quem é empreendedor, seja um negócio que você tiver ou vender, você precisa ter a tua rotina otimizada. E saber que é mais um cliente que você tá atendendo. Então, eu tenho que acordar, eu tenho os meus compromissos da manhã e eu tenho que me arrumar pra trabalhar. Eu não vou ficar de pijama o dia inteiro. Porque se eu tiver de pijama o dia inteiro, eu não vou abrir a câmera do meu celular pra gravar um stories. Não. E produzir conteúdo, gravar, aparecer, é que nem escovar o dente. Tem que ser todo dia. Você tem que estar minimamente preparado para, se você tiver um insight, se vier uma ideia de conteúdo, ou se vier um comentário, você puder responder o comentário com um vídeo, você tem que estar minimamente preparado para isso. Outro ponto, Kati, com relação a aparecer, se expor, muitas pessoas veem como... eu tenho vergonha, eu tenho medo do julgamento. O que eu falo para essa galera é para se tirar do centro. A rede social, quando a gente está falando do profissional, não é sobre a pessoa que vai aparecer. É sobre o público, é sobre o seu cliente, é sobre você entregar algo que vá solucionar a dor dele. Que vai agregar, né? Então... não tem como não falar de algo bíblico, né? Mas é como se a gente for pensar em algo bíblico, é como se você estivesse escondendo os teus dons e talentos. Tudo isso vai ser cobrado. Então, quando a gente chegar no juízo final, eu te dei tantos talentos, como que você não entregou isso? Então, aqui, né, a gente tá numa mesa de 2 comunicadoras. Deus, ele nos abençoou com a comunicação. Não são todas as pessoas que têm isso, de ter o dom da comunicação. E aí você recebe um dom, você recebe algo divino para que você leve para a terra e você transforme a vida das pessoas. Hoje, eu trabalho com marketing, mas eu trabalho empoderando outras mulheres. Se eu não levo o meu conteúdo, eu tô escondendo meu conteúdo. Eu tô escondendo o dom que Deus me deu. Sim. Então, Deus, ele me deu um dom para que eu multiplique aqui. E para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quando eu chegar no juízo final, ele vai me cobrar. O que você fez com o que eu te entreguei? Todos nós temos dons, talentos, propósitos. Ninguém tá aqui avulso nessa terra. Então, se você, às vezes, não quer postar o teu conteúdo, não quer falar sobre o que você vende, pensa na vida. Não pensa em número. Porque quando a gente pensa em número, a gente entra numa métrica que eu não acredito. Que algumas pessoas chegam pra mim. Nossa, mas eu tenho só 200 seguidores. Cabe 200 pessoas na tua sala? Coloca todo mundo, cabe sentadinho no teu sofá? Não cabe. As pessoas acham que é pouco, mas, gente... É muita gente, assim, e quando você... É que o digital, eu acho que ele nos fez perder a ótica, perder a noção de público. Sim, é verdade. As pessoas, elas não têm noção que numa sala de ensino médio cabe 50 pessoas. Então, se você tem 200 seguidores, você tem 4 salas. É muita gente. Você vendeu para essas 200 pessoas? Na maioria das vezes, não. Quando você vai conversar com o empresário, se ele vendeu para 10%, é muito pouco. Ele não vendeu para essas pessoas. Então, por que você quer mais pessoas? Se concentre em entregar o teu melhor e em somar na vida daquelas pessoas, em ser interessante para aquelas pessoas. Que já estão ali. E fazer isso antes de pensar em trazer novas. Porque se você não está conseguindo proporcionar uma boa experiência para os 200, imagina para 200 mil, para 20 mil. Não, você não consegue. Tem uma menina que eu sigo no Instagram e eu comecei a seguir ela a partir do TikTok. E a menina, ela se comporta como uma influencer muito grande. Desde o TikTok, quando eu fui pro Instagram, ela se comporta, assim, responde a audiência, mas ela se comporta num grau, assim, quando eu comecei a seguir ela, eu acho que ela tinha 800 seguidores, mais ou menos, no Instagram. Agora o perfil dela tá quase com 4.000 seguidores. Mas ela responde todo mundo, ela interage, algumas pessoas ela começa a seguir, ela responde todos os comentários. Você entra em perfis pequenos, a pessoa ela não responde os comentários. Ontem eu fiz uma análise de um Google Meu Negócio, que a pessoa não respondia avaliação.
ela tinha 500 avaliações, o que é um número muito bom, porque a empresa existe já há uns 8 anos no mercado. Não responde avaliação. Então, eu, que estou procurando um restaurante para ir, eu entro no perfil daquela pessoa, eu vejo que as avaliações não são respondidas, que tem pouca avaliação, assim, é um espaço de 4 meses para ter uma avaliação e outra. Você já pensa, essa pessoa, ela não... Esse restaurante não passa muita credibilidade. Você não vê as pessoas interagindo, a pessoa respondendo. Então, lembrando, né? É os pontos de contato. Tudo tá comunicando. Mas como você tá comunicando para as pessoas que estão ali? Às vezes, tem pessoas que estão dentro da tua rede social. Se a gente fizer uma lista hoje... Para quem está assistindo a gente, você precisa aumentar suas vendas, você precisa vender. Se você fizer hoje uma campanha fazendo um grupo VIP, colocando 30 pessoas, os teus clientes principais, as pessoas que já compraram em algum momento, que já falaram com você, que têm interesse, que muitas vezes compram em algum outro lugar, dessas 30 pessoas, eu duvido não sair 15 vendas. Porque a pessoa, ela só tá esperando uma oportunidade. E também, além dessa oportunidade, que ela entenda o que você faz. Porque as pessoas, às vezes, não sabem o que você faz. Não sabem o que você vende. Então, quando até você fez a apresentação, hoje eu trabalho com uma estrutura completa. O que é uma estrutura completa dentro de uma agência? É você entregar todos os serviços que essa pessoa precisar. Significa que eu tenho todos esses funcionários registrados na minha empresa? Não. Mas eu tenho parceiros de 10 anos de mercado. Então, pessoas que estão comigo há muito tempo. Tenho designer, tenho editor de vídeo, tenho a pessoa que é web designer. Então, eu consigo hoje entregar todos os serviços, mas com uma diferença. Hoje, você vai em algumas agências, a pessoa vai te indicar alguém, não acompanha o processo e no final não vai ter o resultado que você espera. Na minha agência, não. A pessoa vai entrar em contato comigo, eu vou ter o parceiro, eu acompanho todo o processo do parceiro, quem faz o briefing com o cliente sou eu, quem acompanha tudo sou eu, quem cobra o terceiro sou eu, e a pessoa sai com o resultado dela. Então, para a pessoa que está me contratando, isso é muito melhor, porque ela não precisa ficar batendo na porta de um monte de gente. Ela tem um problema, ela tem uma dor. E ela precisa ser solucionada, essa dor. É isso. E hoje, muitas pessoas que estão dentro das redes sociais dessas pessoas têm dores que nem sabem que você... tem ali o remedinho para essa dor. Sim, e isso acontecia muito quando eu estava no Sebrae, quando eu trabalhava no Sebrae, de conversar com empreendedores e aí eles compartilharem a dor de não ter clientes. Aí, com algumas poucas perguntas ali, eu ouvindo o cliente, porque escuta ativa, você escutar o teu cliente é muito importante, é isso que vai te munir de informações para analisar se o que você tem para entregar, para oferecer, se você consegue, né, atender ele, porque não pode ser venda goela abaixo também, né, Kati? Daqui a pouco a gente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ouvir, estar atento, e quando o cliente traz essa dor de eu preciso atrair mais clientes, eu preciso de mais pessoas, beleza, então vamos colocar estratégias para trazer mais pessoas ali através do digital. Vamos estruturar um funil de venda seu. Vamos produzir conteúdo. Vamos abrir live, fazer live para a galera se identificar e, de fato, se interessar e querer comprar. E fazer... Na verdade, isso da escuta ativa é você, novamente, se colocar no lugar de pessoa. Então, você entender que a outra pessoa ali, ela é como você. Ela tem dúvidas do teu produto. Quando você está no processo mesmo de venda, fazendo o atendimento, é colocar perguntas abertas. É fazer perguntas. Isso. Fazer perguntas, porque a pessoa, às vezes, nem ela sabe expressar o que ela precisa. Ela não sabe tangibilizar. Ela vai... Vou dar um exemplo do meu cliente. Por exemplo, quem chega até a agência, ela quer vender mais. Mas para ela vender mais, tem N serviços que eu ofereço e que vai fazer ela vender mais. Qual é o recomendado nesse momento? Isso. Então, até um exemplo, né, de cliente, há uns 15 dias atrás eu atendi um cliente, um casal, ela já tinha entrado em contato comigo, que eles fazem um produto em 3D, um produto que é colecionável, é um produto super diferente, não tem no mercado, né, agora eles têm alguns concorrentes de produtos substitutos, mas não é igual o produto, é só um outro concorrente mesmo. E quando ele foi me trazendo as dores, as demandas, o que ele precisava, e eu não gosto de fazer a goela abaixo. Sim. Porque, como eu falei pra ele ainda na reunião, eu falei, Rafael, pode ficar tranquilo,
Você não comprou de mim agora, mas em algum momento, daqui pra frente, nos próximos 6 meses, você vai se tornar meu cliente. Ele, nossa, que diferente, porque eu jurei que você ia me vender uma consultoria, né? Ia fazer alguma coisa. Eu entendi qual que era o momento dele. Qual que é o cenário que ele tá no momento. Ia funcionar eu fazer toda uma estrutura de Instagram, um monte de coisa. Não ia funcionar para ele. O que ele precisava? Um bom audiovisual. Ponto. Conectei com uma das pessoas, né? A Gé, inclusive, que você conhece, que é uma profissional incrível, que eu sempre indico. Conectei com a Jéssica fez um orçamento para eles, vamos começar. A gente separou tudo em fase, em etapa, entendi qual é o momento dele, o que ele precisava agora e aonde eu vou entrar. O cliente, ele se sentiu extremamente seguro, confiou, porque hoje em dia as pessoas acabam sempre tentando te vender algo e que não é a tua dor, não é a tua necessidade naquele momento, e aí você fica, principalmente na área de marketing, é muito comum isso, as pessoas venderem algo. Eu brinco que as pessoas vendem sonho. Então, a pessoa, ela não tá vendendo o que você precisa, ela te vende um sonho. E isso é muito normal. Eu chego para fazer, às vezes, visita em cliente, o cliente comprou um site, ele não tinha nem Instagram. Não tinha nem uma fachada na loja dele física. O que ele vai fazer com o site? Me explica. Não tem. Mas a pessoa foi lá, logrou ele, fala um dialeto marquetês e convence a pessoa. Então, é você ter a escuta, entender o que ele precisa. E também um ponto que é mais, eu acho que até mais importante do que a escutativa, você conhecer o teu produto. Porque o teu primeiro cliente é você. Se você não souber o que é o teu produto, ninguém vai comprar. Porque se você não se compra, você não compra o teu produto, não compra o teu serviço, não tem como você convencer alguém. Sim. E tem uma frase que eu gosto bastante que é assim, as pessoas, elas amam comprar, mas ela odeia que venda para elas. Inclusive, nesse processo de venda, é muito estratégico nós direcionarmos o cliente para que ele entenda que é ele que está tomando a decisão de comprar. Não somos nós que estamos oferecendo. A gente só traz luz para o problema dele, mas quem de fato toma a decisão de compra é ele. Porque se a gente fica ali empurrando, não, você tem que comprar, tem que entrar, é só agora, isso fica chato. Porque as pessoas não querem que vendam para elas querem comprar, mas isso precisa partir delas. Tem muito jogo emocional também, né, Kati, no processo de vendas. Tem muito jogo emocional, tem vários gatilhos, então até para quem gosta de leitura, tem o livro Armas da Persuasão, onde explica... Deixa eu ver. No livro Armas da Persuasão explica... Várias formas de você usar os gatilhos na hora de você fazer a venda. Um deles que até a gente conversou, que é a reciprocidade. Então, até quem faz bastante live, quem faz esse trabalho ali ao vivo com os clientes, servindo, né? Até como eu fiz mesmo com esse cliente que eu dei o exemplo, você gera esse gatilho da reciprocidade. Eu sei que em algum momento esse cliente, ele vai retornar para mim, porque... inconscientemente, por exemplo, esse gatilho, a pessoa, ela sente que ela tá com algo te devendo. Sim. Eu preciso retornar nessa pessoa. Então, são vários gatilhos que a gente pode utilizar e se a gente começa a reparar, você fala, nossa, eu não tinha percebido que isso é um gatilho, que a pessoa tá agindo dessa forma comigo. Restam só tantas vagas, isso é um gatilho de escassez. Então, usar isso da maneira correta, mas para usar qualquer gatilho, para usar qualquer recurso emocional, primeiramente, a gente precisa conhecer o nosso produto. Sim. Então, você tem que estudar de cabo a rabo o teu produto, assim. Tem que estar na ponta da língua. Qual é a dor que resolve? Qual é a transformação que entrega? Quais são os benefícios? O que eu vou ganhar com isso? Quais são as possíveis objeções? Então, você tem que sempre estar simulando. Uma das coisas que eu gostava muito, quando eu era vendedora em chão de loja, era aquele trocadilho, né? De você estar ali e você simular uma venda. Você simular que ou você está comprando ou você está vendendo. Ou você está comprando ou você está vendendo. Porque você mantém aquela chama acesa. O tempo todo você está pensando naquilo. Hoje, por exemplo, se você colocar num elevador, né? O pitch de elevador, que muito se fala. Você consegue vender o teu produto enquanto está se deslocando de um andar no outro?
Eu consigo. Muitas pessoas não vão conseguir. Sim. Porque a pessoa ela não sabe nem se comportar como empresária e muito menos conhece o produto dela a tal ponto de fazer um pitch, assim. E isso tá muito atrelado ao posicionamento. Posicionamento é você saber quem é você, o que você faz, o que você vende e como você pode ajudar o teu cliente. Na minha mentoria, Kati, a minha mentoria ela é baseada em 4 pilares. Posicionamento é um deles. A gente fala também de mentalidade digital, de comunicação e oratória e conteúdo. Porque esses são os 4 pilares ali do digital que toda pessoa que quer começar a vender, que quer trabalhar com o digital, precisa entender e precisa dominar minimamente. E não é algo assim, ninguém vai entrar no digital já sabendo como vender, ninguém vai entrar no digital já sabendo o que oferecer, como fazer. É processo. Assim como criar a base de um negócio digital tá ali na base do processo, tudo é construção e a gente vai aos poucos, você vai aprendendo aos poucos, você vai entendendo quais são os próximos passos. E tem muita gente que vai assistir esse podcast que é CLT ainda, que tem o desejo de fazer uma transição de carreira só e viver só do digital, trabalhar só com o digital. E você que se vê nesse cenário, você que tem essa realidade, você precisa antes mapear o caminho. É você aprender sobre digital, é olhar para o segmento que você quer atuar e você entender do início ao fim como é esse processo. Ai, Bianca, mas como que eu vou aprender se não tem ninguém para me ensinar? Vai no YouTube, pesquisa no YouTube, tudo hoje tem no YouTube. Assista podcasts como esse aqui, por exemplo. Vai atrás, busca, vai no TikTok, pesquisa no TikTok. Tem tanto conteúdo bom no TikTok, em todas as redes sociais. Então, assim, é parar de ficar se colocando num lugar de vítima, de coitadinho, de coitadinha, e, de fato, se colocar como protagonista e buscar o diferencial, buscar conhecimento para fazer acontecer. E não vai ser de uma hora para outra, e tá tudo bem, né? A gente não aprende primeiro a correr para depois andar, né? Então, a gente vai ter ali uma construção tijolinho a tijolinho. Quando a gente fala hoje de redes sociais, a média do Brasil de tempo de tela é o maior tempo de tela do mundo. Então, hoje, o tempo de tela no Brasil é mais de 3 horas de tempo de tela. Hoje, você pega a maioria dos podcasts, eles vão ter uma duração de 1 hora, 1 hora e meia. Poucas pessoas passam esse tempo assistindo podcast. Eu sou uma pessoa que eu amo podcast, então e sempre tem insights, porque para mim, assim, livro e podcast é o acesso mais barato que você vai ter com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho o Flávio Augusto, que é um empresário que eu admiro. Eu acho muito bacana os conteúdos dele e a jornada dele aí no mundo, principalmente de vendas. Hoje, para você fazer uma mentoria com ele, é mais de 50 mil reais. Quanto custa para você hoje assistir um podcast dele? E ele tem inúmeros podcasts. Então, é você realmente se colocar ali. Olha, todos os dias eu vou tirar 30 minutos para estudar. Hoje eu consigo colocar 30 minutos para eu fazer... hoje eu vou colocar 30 minutos para eu estudar esse podcast. E é anotar os principais insights. E para mim, algo que funciona muito bem é você fazer essa conexão mente-papel. Então, você tá estudando, tá assistindo um podcast, vai fazendo as anotações, vai colocando ali no papel. Você é muito do meio de papel também, né? Vai fazendo uma anotação, porque isso lá pra frente vai te trazer um insight pro trabalho, isso vai te trazer algum outro retorno. Ai, nossa, Catiúcia, mas às vezes 70 reais em um livro é caro. E 50 mil reais numa mentoria, você pagaria? Então, 70 reais se torna muito barato. Hoje, né, com o advento da internet, a gente tem acesso a muitas pessoas, acesso a um networking que antes era
era tão escasso e tão surreal. Hoje as pessoas, elas podem estar, através do posicionamento, sentadas nas mesmas mesas. Então, são pessoas que, a partir do momento que o teu conteúdo é relevante, você se torna relevante para aquela pessoa. Para ir fazer uma palestra na empresa daquela pessoa, para fazer, às vezes, um contato com alguém do RH daquela empresa e ser contratado através do teu conteúdo. Então, hoje as empresas, elas também olham as redes sociais. Então, às vezes, não é nem só empreender, porque também não é o sonho de todas as pessoas, mas trabalhar numa empresa que tenha, hoje, benefícios muito maiores. Então, a gente precisa olhar esses pontos. Tem uma frase que eu gosto muito do Luciano Hang, que ele fala sobre você empreender no CNPJ alheio. Porque você não está usando os seus recursos, você está usando os recursos da empresa. E você está aprendendo ali, como você fez mesmo no teu CLT. Você aproveitou, em questão de oratória, né? Você pega um vídeo teu lá atrás, quando você começou, para hoje, você foi se desenvolvendo. Não é a oportunidade de chegar quando você estiver pronto. É você ir se preparando. É você ir ficando pronto no processo. Isso. Vai fazendo ali tijolinho por tijolinho. 1% todo dia. Estuda meia hora. Vê, né, faz aquele diagnóstico não só da sua empresa, mas quem é CLT hoje quer fazer essa migração. O que eu preciso melhorar em mim? É a minha comunicação? É a forma como eu me visto? É a forma como eu me posiciono nas redes sociais? Até recentemente apareceu uma pessoa para mim que queria trabalhar na agência, e quando eu acessei as redes sociais da menina, eu fiquei chocada. Que eu falei, meu Deus, né? Devia estar fechado esse perfil. Não, assim, descredibilizava ela por completo. Se eu não tivesse visto o trabalho final dela pronto e só tivesse feito uma análise pelo Instagram dela, eu nunca contrataria a pessoa. Então, as pessoas, elas também não são polidas nesse ponto de olhar e falar... Porque quando a gente fala do conteúdo, de ter mais conteúdos pessoais, de trazer a tua autenticidade, as pessoas perdem a mão também. Porque daí a pessoa posta tudo e mais um pouco da família. Ninguém quer saber quem que é tua tia Laura. Entendeu? Ninguém precisa saber de você jogando carteado e bebendo no domingo com a tua família. Então, tem que olhar aquele conteúdo que você vai publicar, que é um conteúdo pessoal. Isso descredibiliza a minha imagem? Isso tá somando ao meu favor? Isso tá atraindo mais o cliente para próximo de mim ou tá afastando? Esse conteúdo repele o meu cliente ou aproxima o meu cliente? Se a gente tiver uma boa métrica analisando se aquele conteúdo ele vai estar te aproximando da pessoa que você quer atrair para o teu perfil, fica muito mais fácil das pessoas levarem o conteúdo também. E, Kati, falando das objeções, você chegou a falar um pouquinho, mas vamos entrar com mais profundidade nesse universo das objeções? Para você que está assistindo, objeção é quando você está ali com o cliente no momento de venda e aí o cliente fala: eu vou pensar, eu vou conversar com meu marido, com a minha esposa. Como lidar com essas objeções? Ou melhor, como quebrar as objeções? Para todo produto, você precisa listar as objeções que vão ter para esse produto. Eu gosto de fazer uma semelhança de venda à dança. Imagina que o teu cliente é a pessoa que você está dançando e que você está conduzindo essa dança. A objeção, sabe quando você está dançando de dois e a pessoa vai para longe? E você puxa ela de volta. E você joga a pessoa dançando e puxa ela de volta? É a mesma coisa da objeção. Só que você precisa estar preparado. Por isso que você precisa do treino que a gente falou. Porque se a pessoa não conhece o produto, ela não listou o que pode ser. Qual vai ser a objeção? É o preço do produto? É o formato que é entregue esse produto? É o tempo que esse produto vai durar? São várias objeções que podem surgir para cada produto. O vou pensar. Muitas vezes a pessoa que é decisória para compra, que é quem retém o financeiro, não é aquela pessoa. Então, você também, antes de que ela traga isso do vou pensar, me diga uma coisa, você precisa conversar com alguém antes de finalizar essa venda?
A pessoa vai trazer, não, preciso falar com meu marido, não, preciso falar com a minha esposa. A pessoa, ela já vai trazer. Por isso, as perguntas abertas. Quanto mais perguntas abertas você fizer para a pessoa, mais informação ela vai te trazendo. Então, é aquela coisa assim, a venda, você precisa ser muito stalker do teu cliente. Porque você precisa saber muito da vida dele. E, gente, se torna algo assim que você vai usar para a vida toda. É um repertório mesmo. Você é um bom vendedor, você vai ser stalker em tudo. Eu sou uma pessoa muito stalker. Então, infelizmente, até quando eu não quero vender pra pessoa, eu vou fazendo pergunta e a pessoa vai falando e vai contando. Hoje eu tive um exemplo disso, da pessoa começar a falar. A pessoa contou até de uma sociedade que ela tá fazendo. Eu só queria saber se ela estava posicionada no digital para ofertar um Google Meu Negócio. Não precisava saber todas as informações, mas porque eu já tenho essas objeções. A pessoa, às vezes, ela já tá posicionada, ela já faz sozinho, ela já tem uma pessoa, né? Normalmente, as empresas colocam alguém do administrativo para tocar o marketing. Faz aí. E a pessoa vai tocando o barco do jeito que consegue. Então, eu já tenho mapeado as objeções do meu negócio. Cada um que vai vender um produto ou vai vender um serviço, você precisa mapear as objeções do teu negócio. E se às vezes você não sabe, né? Catiúcia, eu não sei quais são as objeções. Em tempo de IA, use ela a seu favor. A IA, ela vai responder conforme você alimentar ela. Então, você pede para ela assumir uma personalidade de um especialista em vendas, peça para que ela atue com essa personalidade, você vai perguntar para ela, explica tudo do teu produto, como se você estivesse vendendo mesmo para ela, vai trazer munição para essa IA e pede para ela, agora liste para mim todas as possíveis objeções de venda desse produto. E como contornar. E aí ela vai começar a te entregar. E hoje eu uso muito o Claude, né? Eu acabo não usando tanto o ChatGPT agora, porque eu acho o Claude muito melhor, porque ele é muito questionador. Então, ele vai te fazer muitas perguntas. Quando você manda uma coisa pra ele, ele não vai te responder de bate-pronto ou inventar de cara, né? Porque o chat, ele acaba inventando muita coisa. Ele precisa te responder. A tua dor é uma resposta. Sim. Ele te dá essa resposta, nem que ele a invente. Então, o Claude, ele acaba sendo melhor porque você vai fazendo várias perguntas. Só que qual é o problema que eu vejo? As pessoas, elas não usam esses recursos a favor delas. Da mesma forma que a pessoa não usa o WhatsApp. Ela não usa um WhatsApp Business ainda, ela nem migrou para o WhatsApp Business, não usa etiqueta, não usa todos os recursos de lista de transmissão, de lista de mensagem, não faz um follow-up decente, porque assim, se a pessoa ela não tá nem no WhatsApp Business, como que ela faz um follow-up? Como que ela lembra que produto era? Follow-up? O follow-up é você fazer um recontato com esse cliente. Então, a gente trazendo, né, para o processo de venda. A pessoa entrou em contato com você, você fez a abordagem, começou um processo de venda. Teve ali um encaminhamento, acabou que aquela pessoa talvez pare de te responder, ou talvez você mandou uma mensagem, ela até respondeu aquela mensagem, mas não deu sequência, ficou muda, ou naquele momento ela falou que não tinha o valor, que ia pensar e depois ela entrava em contato. É necessário até 8 vezes você fazer um recontato com essa pessoa. Mas não fica chato? Fica e não fica, porque depende de como você vai fazer essa abordagem. Só que hoje a pessoa ela pode não estar num dia para comprar de você. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa entrou em contato para fazer um pacote de massagem. Só que ela estava indo buscar a filha dela na escola. Então ela estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não terminou de responder da massagem e foi buscar a filha dela na escola. Beleza. Passou 2 dias, aí cada negócio vai encontrar a sua receita. Se vai ser a cada 2 dias, a cada 3 dias, de quanto em quanto tempo, né, do abandono dessa conversa que você vai fazer o follow-up. Então, vamos supor que nessa receita, a esteticista entra em contato daqui 2 dias. Entrou em contato daqui 2 dias com essa mulher. Entra em contato num horário diferente. Então, você falou com ela no final da tarde, a hora que ela estava indo buscar a Maria Júlia no hipismo, entra em contato mais cedo com ela. Entra em contato de manhã, ou entra em contato no horário do meio-dia, ou entra em contato mais à noite, mas também não vai ser 10 horas da noite. Ela não te respondeu essa mensagem? Daqui um tempo você entra em contato de novo, mais 4 dias, mais 5 dias, mas você vai ter vários recontatos, e os 8 não vai ser tudo no mesmo mês. Sim. Então pode ser que para você girar a tua lista, a tua base de mailing de clientes, né, o teu compilado de leads de cliente, demore 6 meses. Então 8 contatos com o teu cliente em 6 meses não é muito contato. Sim.
E, Kati, nesse processo de follow-up, eu tenho uma dica para dar para quem está assistindo a gente. Quando você for chamar um cliente, um possível cliente que começou ali o processo de venda com você, mas ele parou de responder, se perdeu a conversa e você vai retomar isso, começa assim. Fala o nome da pessoa. Por exemplo, Catiúcia, tá por aí? Por quê? Porque você não tá fazendo uma grande pergunta. A pessoa, ela não precisa parar e pensar para te responder. Você tá perguntando se ela tá por ali. E gera uma curiosidade, né? Nossa, total. O que essa pessoa tá me chamando pelo nome perguntando se eu tô aqui? O que eu fiz? O que ela quer de mim? Então, é muito fácil da pessoa responder sim. Não, ela não vai responder, né? Ela vai falar sim. Ou seja, você chamou a atenção dela. Ela te respondeu. Usa isso. Usa esse fulano, tá por aí? Porque a pessoa com certeza ela vai te responder. Só assim, se ela tiver zero interesse, aí ela não vai te responder e tá tudo bem. Não continua, não fica forçando. Mas esse fulano tá por aí, nossa, dá muito certo. Muito certo. Você usa, Kati? Não, essa eu não usei, mas gostei da ideia. E chamar pelo nome é muito importante, né? Porque quando você também fala já no nome da pessoa, não vai colocando adjetivos, não chama de flor, de amada, nanana. Chama a pessoa pelo nome. É uma das coisas que as pessoas mais gostam, é de serem chamadas pelo nome. Pelo nome completo ou tipo assim, se é Suelen, posso falar Su? Depende como ela falou com você, né? Porque a pessoa, quando ela gosta que tem esse diminutivo, ela já traz essa informação durante a conversa. Eu, Catiúcia, não uso assim. Se eu não tenho um nível de intimidade com a pessoa, eu não vou chamar a pessoa por um nome diminutivo. Porque fica parecendo, nossa, quem é você na fila do pão, né? A gente nem é amiga. Eu acho muito invasivo quando a pessoa faz isso, sabe? O ideal, então, chama pelo nome. Chama pelo nome, o nome que tá no perfil, ou quando a pessoa chamou no WhatsApp. Eu também gosto de chamar no WhatsApp pelo nome que está no WhatsApp dela. Se não tem um nome ali, pergunta pra ela. Me conta uma coisa, qual é o seu nome? Que eu quero te chamar pelo seu nome. O meu nome é Catiúcia, eu que tô fazendo o teu atendimento hoje. Né? Você se apresenta, você cria um relacionamento com a pessoa. Então, quando eu trabalhava em loja, foi um dos benefícios do meu nome diferente. Porque quando eu falava, eu sempre me apresentava. Eu nunca falava Cati e nem Kátia. Na loja me chamavam de Kátia. Mas eu nunca falava o meu nome no diminutivo. Eu pegava na mão do cliente e falava, oi, tudo bem? Eu sou a Catiúcia, eu que vou fazer teu atendimento. Se tiver qualquer dúvida, eu tô por aqui. E a pessoa ficava ali à vontade. Na maioria das vezes, como eu trabalhei em loja de shopping, eu não trabalhei em loja de rua, sempre loja de shopping. A pessoa sai circular. Então, às vezes, ela acaba até comprando um outro produto substituto, que nem é aquele produto específico que ela estava vendo contigo. Só que, pelo meu nome ser diferente, a pessoa voltava na loja, e mesmo se eu não tivesse na vez de venda, né, que na loja cada um tem sua vez para atender, a pessoa falava, eu falei com aquela menina ali do nome estranho. Então, sempre isso também faz com que a pessoa gere essa conexão, que a pessoa lembre de você. Eu falei com a pessoa tal, é com a Ana. Ou quando ela vai no teu estabelecimento, você que é a fulana de tal, você que é a pessoa que me atende no WhatsApp, a pessoa quer saber quem tá por trás das telas. Então, hoje, no atendimento no WhatsApp, é muito importante que você mantenha essa pessoalidade, mantenha esse atendimento próximo, mas não íntimo também, responda com agilidade, né? É comprovado já que se você responde dentro de 5 minutos, a chance de conversão é muito maior. É o dobro do que se você passar dos primeiros 5 minutos. Então, sempre pensar nisso, nessa agilidade. Se a loja tá aberta, eu tenho que ter alguém atendendo no WhatsApp. Hoje a gente atende lá na agência um material de construção. Quando a gente começou o atendimento deles há 1 ano e meio atrás, eles tinham uma pessoa que respondia o WhatsApp, que ela dava conta tanto do WhatsApp quanto de orçamentos. Hoje eles já têm 2 pessoas e visando uma terceira para ter o atendimento de WhatsApp, porque a demanda é muito grande. Principalmente porque no caso deles a gente trabalha Google AdWords, então a gente trabalha geolocalização, trabalha as pessoas que estão próximo. E as pessoas vão clicar ali no WhatsApp, vão entrar em contato e precisa ter esse atendimento ágil. Porque a pessoa ela tá comprando algo perto dela porque ela não quer perder tempo. E uma outra coisa, Kati, é você entender como o cliente gosta de se relacionar com você. Se o cliente, ele te mandou uma mensagem em texto, responde em texto. Se o cliente
se partiu do cliente te mandar um áudio, significa que ele prefere um áudio, então responde em áudio. Se o cliente te ligou, se ele te ligou, liga para ele de volta. Isso é engraçado, né? Eu, por exemplo, adoro ligação. É difícil o vendedor que goste de fazer ligação. Quando você falou do sim, isso é uma técnica de venda, principalmente utilizada em ligação. Se eu começo perguntando para o cliente, um exemplo de um script, se eu estou vendendo um evento que é em São Paulo, eu ligo para uma pessoa e falo, oi, Bianca, tudo bem? Daí você vai me responder, me tira uma dúvida, você é de São Paulo, né? A pessoa já respondeu tudo bem e respondeu sim. E aí, conforme as perguntas que você vai fazendo, sempre faça perguntas que ela te respondem sim e não. Quanto mais sims você tiver, você já ganhou aquele cliente no começo de uma ligação. Quando a pessoa entra em contato comigo através de uma ligação, eu vou responder ela, atendendo a ligação, por ligação, vou saber que aquele cliente gosta. Eu tenho um cliente na agência em específico, que ele gosta de ligação. E ele trabalha no horário da China, então quando ele me liga, normalmente é tipo final da tarde, assim, é um horário mais à noite, que é o horário que ele tá trabalhando. Ele não funciona no nosso horário comercial normal. Então eu já tenho essa política de trabalhar com ele assim. Mas um ponto também que é bem importante de pensar, quando o cliente entra em contato com você pelo direct do Instagram, não tenta jogar ele no WhatsApp. Conversa pelo Instagram. Se evoluiu a conversa e precisa de algo específico, encaminhar um PDF, encaminhar algo, né, que o arquivo não dá para ser enviado pelo direct, aí você fala, Bianca, por gentileza, você pode me passar o seu WhatsApp? Porque eu gostaria de mandar o nosso catálogo para ficar um atendimento mais completo, mais robusto, para que você possa ver todas as opções que a gente tem na loja. Porque aqui no Instagram, infelizmente, por mais que eu faça o meu máximo nos stories, nos destaques, eu não consigo colocar todas as opções que eu tenho na loja. Você acha que a pessoa não vai te passar o WhatsApp? É totalmente diferente da pessoa te mandar um oi, tudo bem? Você tem essa calça? Oi, pode me passar seu WhatsApp? Você nem tem um relacionamento com a pessoa nem sabe se você vai ter o que ela quer comprar. É tipo assim, você acabou de conhecer a Catiúcia e pede ela em casamento. Tem um tempo para as coisas. Exatamente, a venda é igual um relacionamento. Você tem que respeitar a etapa. A etapa que você está se conhecendo, a etapa do namoro, a etapa do noivado, a etapa do casamento. Então, antes de você casar com aquele cliente, você precisa ter os passos antes. Então, precisa conquistar. Precisa conquistar. As pessoas hoje, elas estão tratando, principalmente as comunicações digitais, pelo WhatsApp, pelo direct, como um papo de boteco, sabe? Assim, que ela... oi, tudo bem? Ela responde, porque tem muitas conversas, se você parar para analisar, a pessoa não responderia no presencial daquela forma. E isso é uma coisa que eu faço na agência. Quando eu vou ver essas conversas dos nossos clientes, eu peço os prints e eu mando áudio. E eu falo no tom que a pessoa respondeu. E eu pergunto pro cliente, você gostaria de ser respondido assim? Não, pensando desse jeito. Então, a pessoa, ela não se coloca no lugar. Eu acho que a forma mais fácil da gente pensar no digital, pensar em vendas, pensar no atendimento, é você se colocar no lugar da tua persona, né? Do teu cliente, do cliente que você quer atingir. Quando você tá no lugar dele, ou quando você já esteve, porque na grande maioria das vezes, no teu caso, hoje você trabalha com comunicação. Essa já foi a tua dor. Então, você é a tua persona transformada. Sim. Você é o teu cliente que passou pelo processo da transformação e hoje já está transformada. Quais eram as tuas dores quando você começou? No meu caso da agência, a mesma coisa. Eu comecei por uma necessidade minha. Eu precisava, eu empreendia e eu não tinha como pagar uma agência naquela época. A gente tá falando aí de 11 anos atrás pra gente contratar uma agência era R$5.000 por mês. Não existia hoje, como hoje, né? Agências menores, serviços que você contrata um serviço pontual de uma agência ou uma consultoria, por isso que eu gosto tanto da consultoria, porque eu presto a consultoria, entrego as ferramentas que a pessoa precisa e ela se vira. Ela não vai ter aquele custo fixo que não cabe no fluxo de caixa dela. Kati, tem algo assim que a pessoa que vai trabalhar com vendas, que precisa estruturar um processo de vendas no seu negócio, que ela precisa olhar com cuidado? Tem alguma coisa que precisa mudar nessa pessoa?
Precisa. Essa pessoa, ela precisa ter algo que é uma metanoia. Ela precisa ter uma mudança de mentalidade. Então, ela precisa entender que tudo depende dela, depende da mentalidade dela. Se ela tiver uma mentalidade de crescimento, essa pessoa, ela vai testar novas estratégias, vai testar novas ferramentas, vai testar novos formatos de conteúdo, novos canais de aquisição, e isso vai trazer resultados para ela. Mas se ela tem uma mentalidade fixa, a mentalidade de ficar sentada muitas vezes numa cadeira de vítima, de não ter autorresponsabilidade, sempre culpar a política, né, todo o ambiente externo e não a si mesma, essa pessoa ela não vai ter resultados independente da estratégia que ela tiver. Legal. Complementando, eu diria também que essa pessoa ela precisa ser surdo para críticas, porque é natural, as pessoas elas vão falar. Quando elas veem alguém fazendo um movimento que ela não tem coragem de fazer ou que incomoda ela de alguma forma, ela vai criticar. E se a gente for seguir o que os outros falam, o que as outras pessoas acham que é o correto para nós, a gente não dá o passo, a gente não evolui. Então, ser surdo, não ligar, desconsiderar. Eu acho que esse é um ponto essencial, sabe? Blindar o ambiente, né? Isso. Você escolher as pessoas que vão estar ao teu redor e as pessoas que realmente você vai escutar. Isso. Escutar as pessoas que já conquistaram algo, já chegaram em algum lugar. Porque também as pessoas que vierem palpitar que a pessoa não chegou em lugar nenhum, é aquilo, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Uhum. Quando a pessoa te criticar, vai lá no perfil dela, olha, veja se ela tem experiência e bagagem para estar te criticando. Provavelmente não, porque a pessoa que já chegou onde a gente quer chegar, essa pessoa nem tem tempo para ficar criticando os outros na internet. Não mesmo. Kátia, estamos chegando no nosso momento A do podcast, que é o... tá acabando! Passou tão rápido! Passou, você vê? É por isso que eu gosto de podcast. Olha o tanto que eu aprendi aqui, conversando com você, e eu pisquei e passou. Kátia, adorei nosso papo, nossa conversa. Espero que você que está aí assistindo, que tenha feito sentido para você, que tenha trazido vários insights para você implementar aí no teu processo de vendas. E vou pedir agora para você deixar um recado final para quem está assistindo, fala as tuas redes sociais. Esse é o teu momento. Pessoal, eu agradeço, né, por vocês terem ficado até o final. E uma das coisas que eu gostaria de deixar mesmo, para que vocês levem o conteúdo de vocês, levem o que vocês fazem, transbordem na vida das pessoas. Lembrem que venda é bênção, venda é energia. Tem muitas pessoas que falam, né? Se nada der certo, eu vou virar vendedor. Se tivéssemos mais vendedores, teríamos mais pessoas prósperas, porque você pode olhar, né? É um percentual muito pequeno das pessoas que são apenas herdeiras. Na grande maioria das vezes, a pessoa é herdeira e ainda trabalha com vendas. Então, uma das formas mais fáceis, digamos assim, da gente enriquecer é através de vendas. E a maioria dos ricos, milionários e bilionários estão aí vendendo algo. Boa. Obrigada, Kátia. Imagina, foi um prazer eu que agradeço. receber você. Foi um prazer. E a minha mensagem final para você... Eu vou reforçar o que a gente falou agora por último aqui. Cuidado com crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, quando você for criticado, analise a credibilidade dessa pessoa. Veja se de fato ela tem bagagem e experiência para estar falando o que ela está falando. E não desista dos seus sonhos, acredite em você. Você é a única pessoa que precisa acreditar. Porque muitas vezes somos nós contra nós mesmos. A gente é o nosso pior inimigo, né? Exatamente, exatamente. Então, foca no objetivo, foca no que você quer fazer. E se você quiser destravar no digital, vem para a Mentoria Destrave, me chama aí nas redes sociais, deixa um comentário aqui no YouTube e a gente pode continuar juntos nessa jornada. É isso então, Kátia? É isso, né? Por hoje chega. Chega. Tchau, galera. Até a próxima.